Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é 4 de abril e é sexta-feira. Sabe, o tempo está tudo cinzento, vai dar chuva, mas aquele frio arrasador, graças a Deus já não está tanto. Já se consegue ficar só assim, com esta blusinha. Claro que pronto, está frio, mas não aquele frio intenso que se fez sentir nesses últimos dias. Minhas amigas, eu quero agradecer a vocês por me dizerem que realmente o dia da mãe não é no segundo domingo. Não sei de onde é que eu fui pescar este dia da mãe no segundo domingo. Não sei como é que me veio à cabeça, sabem? Mas eu confirmei ontem, realmente, e também vocês disserem, algumas pessoas, que o dia da mãe era no primeiro domingo e é no dia 4 de maio. Portanto, teve um ano que calhou, este ano não vai calhar. Eu faço anos no dia 7 e realmente eu faço a meio da semana, faço numa quarta-feira. E quarta-feira, dia de semana, não acho muito bom fazer aniversários, sabem? Não gosto. As pessoas trabalhem, à escola, enfim, não acho assim muita piada. E tenho duas opções. Como eu faço a meio da semana, tem a opção de fazer no domingo antes e sem calhar no dia da mãe, como tem a opção de fazer no dia 10, que é no sábado e no domingo, percebem? E então, na minha lógica, eu não queria fazer no dias antes, porque eu acho que, bem, isto é, cada um pensa de uma maneira diferente. É como se não fosse fazer anos, sabem? Eu sei que isto é a minha maneira de pensar, mas eu faço no dia 7, para mim, como foi com os meus filhos, sempre foi assim uma coisa mais, não sei se é superstição, se que é, mas dá-me mais entendimento de fazer no dia 10, no sábado. E então fica assim. Mas também, eu queria dizer aqui uma coisa a vocês. Eu tinha comprado a toalha no Happy Mother's Day, que dizia que era o Feliz Dia da Mãe. Mas para vocês verem que as coisas são tão certinhas, e para eu não ficar talvez mal vista no dia, o que seja, a toalha veio enganada pela Shein, porque eu escolhi sem o Dia da Mãe, mas veio a toalha, foi com aquele bulle que eu mostrei a vocês, e depois eu fui ver naquela parte que a gente tinha escolhido e estava lá, a toalha dizia era it's party, ou party, lá como vocês dizem, e isto é festa, ou é festa, uma coisa assim, sabem? Portanto, não veio a toalha do dia da mãe, e eu julgava que tinha 20. Uma confusão aí, mas as coisas às vezes são certas. A gente pensa que está escolhendo certo, a gente pensa que estão certos, mas Deus sabe o que é que faz. Ou seja, Deus já sabia que ia me enganar na data e não veio a toalha do dia da mãe. Veio outra toalha cor-de-rosa de festa, mas não a do dia da mãe. Sabem como é que as coisas são? Deus cuida de todas as coisas. A gente não sabe o que é que faz, a gente não sabe o que é que diz, mas Deus sabe. Por isso, minhas amigas, foi assim, mas muito obrigada a vocês por sempre me virem aqui no Messenger, dizer-me alguma coisa. Agradeço imenso a vocês, que é o cuidado que vocês têm, talvez, como eu já disse, vocês sabem outras coisas e a gente vai-se falando e a gente vai aprendendo umas com as outras, não é? Que é mesmo assim.
Minhas amigas, outra coisa que eu quero dizer é que veio também uma nossa amiga aqui do canal no Messenger informar-me acerca do azeite que a última vez que a gente comprou foi o azeite na Casa Cheia, estava acho que 2,19, mas está outra vez a 1,99. Muito obrigada, eu já agradeci, não é? Mas lá está, é o cuidado que vocês têm de dizer onde está mais barato, sabem, dar dicas, informações, o que é muito bom. E eu agradeço imenso, sabe? Isto faz a diferença. Por isso é que é bom fazer vídeos, é bom a gente filmar certas coisas, porque às vezes a gente também pode, sabem, a gente erra. E há sempre pessoas que sabem outras coisas e que nos vêm informar, o que é muito bom. É muito bom, sabem? Eu gosto quando as pessoas dizem, oh, Sra. Isa, como outro dia, ontem, foi de ontem para ontem, veio uma senhora confirmar que eu realmente disse no vídeo que estava assim, e estava a falhar, mas no minuto 17, assim, 17 minutos depois de começar a fazer o vídeo, que eu realmente tinha me enganado a falar, lindas, que eu me enganei. E lá está. Obrigada por terem-me avisado. Porque a gente aqui às vezes não tem noção que a gente está a falar e a gente não tem noção às vezes dos erros que a gente faz. Sabem? E então eu agradeço imenso, mas eu também pedi desculpa. No dia disse, se eu me enganei realmente, eu não me lembro, quero pedir desculpa, sabe? E é bom quando a gente vem aqui e assume os nossos erros, sabem? Porque a gente não são perfeitos 100%. A gente erra. E isso é o que faz a gente, isso é o que faz a diferença. É ajudar-nos uns aos outros. Dizer essas coisas assim. E é muito bom, sabem? É muito bom. É sinal que realmente tem pessoas aqui que têm este cuidado, sabem? Não só pessoas assim para colocar para baixo, mas também pessoas que têm esse cuidado, veem que a gente erra e realmente vêm chamar-nos a atenção, olha, fizeste isso, olha, sabem? É bom porque assim a gente vai aprendendo a não estar sempre a falar a mesma palavra, porque às vezes a gente não nota. Às vezes a gente não nota ou está sempre a repetir a mesma coisa. Porque é a nossa maneira de falar, é a nossa maneira de agir, sabem? Enfim, eu também sou uma pessoa que às vezes eu falo muito com as mãos e eu sei que às vezes há pessoas que não gostem. Percebem? Lá está, percebem, sabem. É quase sempre as mesmas palavras que a gente usa. Enfim, minhas amigas, obrigada pela vossa paciência. Agora vamos tomar um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Lá vai ele, como o Sr. José diz, lá vai ele. Bora lá. Eita, que café de bom. Ai, que café de bom, minhas amigas, eu acordei. Vocês sabem que o Fernando está em casa, mas ele levantei-me tão cedo. Porque a gente, quando tira assim roupa de cama, a gente amontoa mais roupa ali. Depois eu tirei as cortinas para lavar e tudo. E a máquina, não sei se eles já fazem de propósito, as máquinas de lavar, que está tendo problemas para torcer. Levantei-me às 4 da manhã de propósito para dobrar uma pana de roupa, para meter a outra a secar. Não estava torcido. Lá tornei a pôr até num programa menos. Não torcer. Um programa de 15 minutos. Depois outra vez e mais 45 minutos. Depois então, aí. Depois não torcer. Eu disse, vou ficar aqui toda a madrugada. Tornei-me então, e aí é que torcer. A cabo da terceira lavagem de roupa, que ela já estava lavada, é que a máquina torceu. E então, depois eu fui para a cama um bocadinho, sentei-me, levantei-me às 6h30, tive ali uns 35 minutos, e então a roupa está a secar, mas tem mais uma para lavar, já preparada para lavar.
E lá está, para mim já deu outra vez a máquina, quando comecei a ter problemas, era assim, não queria terceiro, e depois dei no que dei, sabe, é muito chato, a gente não tem sido bastante, e depois a roupa não sai torcida, fica tudo molhada, e para pôr na máquina de secar não se pode, porque aquilo tem muita água, não se pode meter ali, aquilo leva o dia todo, haja luz, e depois amarra-me as pernas, porque não posso fazer mais nada. Eu já ontem era para ter feito um bolinho, não fiz. Vamos a ver se eu faço hoje o bolinho de coco, que eu tinha dito aqui no canal que ia fazer, não cheguei a fazer, porque é só empatê. E eu não posso estar com o forno aberto, o forno elétrico, por causa da máquina de secar e da máquina de lavar. E não posso, o outro é bom para assar e para fazer certas coisas, mas eu sempre fazer um bolinho que não queime para baixo, para ficar assim tudo rosadinho e bem cozidinho assim direitinho, é o elétrico. Mas eu fiquei tudo assim amarrada. E então vamos lá ver se depois daquela despacha a outra, para então mais de repente aí, sei lá, para a tarde fazer então, tentar pelo menos fazer o bolinho. Eu ia fazer de madrugada, mas ia fazer muito barulho. Eu não quis fazer assim tanto barulho, por isso eu não fiz. Hoje eu vou fazer também um almoçozinho de bata que se peixe, não é? Sexta-feira. E estamos quase aí na Páscoa, quase no dia 20. Tenho aí também algumas receitinhas que eu queria fazer para a Páscoa. E estava pensando fazer um bolinho de Páscoa, mas sabem, vai adquirir assim muita coisa. E na Páscoa eu queria fazer um almoçozinho com a minha família toda, assim um almoço de Páscoa, sabem? Na sexta-feira, a gente sabe que é sexta-feira santa, eu vou fazer bacalhau de natas e vou tentar fazer bacalhau à brás, tipo de prato que o José queira que eu faça para a sexta-feira. E no domingo de Páscoa, então, eu queria ver se fazia uma coisinha mais incrementada para a família toda. Vamos ver o que é que eu vou destinar. Queria fazer mais uns pãozinhos que me fiz, tipo uns bolinhos de massa, mas dessa vez eu queria pôr o ovinho ao meio, para, não é? Para diferenciar que é Páscoa. Páscoa é o aquele ovinho ali, é mais conhecido pelo ovinho. E então vamos ver se eu também faço de repente na sexta-feira ou no sábado, ou de repente antes, na quinta-feira, não sei, vou ver se eu faço realmente esse florinho com o ovinho para nós e para as crianças também. Pronto, minhas amigas, já falei bastante aqui, que eu sou uma matraca a falar. Agora vamos para o nosso evangelho diário, o nosso amigo e o nosso conselheiro aqui de todos os dias, não é? São 10 para as 8 da manhã e bora lá aqui nesta sexta-feira, diz aqui quarta semana da quaresma. A leitura está em João 7, que é João capítulo 7, versículo do 1 ao 2, depois tem do 10 ao 25 e poderá chegar ao 30. Tem estas leituras assim. E vamos começar no nosso evangelho de hoje. Jesus andava pela Galileia, não queria andar pela Judeia, visto que os judeus o queriam matar. Estava próxima a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Quando seus irmãos já tinham partido, então foi ele também à festa. Não publicamente, mas como que em segredo. Diziam então alguns de Jerusalém:
Não é este aquele que procuraram matar. Eis que fala com toda a liberdade e não lhe dizem nada. Terão os chefes do povo verdadeiramente reconhecido que este é o Messias. Nós, porém, sabemos de onde este é. E o Messias, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, que ensinava no templo, exclamou: Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis, mas eu conheço, porque procedo dele e ele me enviou. Procuraram então prendê-lo, mas ninguém lhe lançou as mãos, porque não tinha ainda chegado a sua hora. E temos um resumo aqui. Jesus, peço-te que me ajudes a reconhecer a tua divindade. Não és só um homem que foi carpinteiro e disse coisas bonitas. És realmente filho de Deus, e a tua bondade e misericórdia são infinitas. E por assim ser, morreste por todos nós, para que nunca mais estivéssemos às escuras e soubéssemos sempre o que é bom, o que é o bem. Mesmo que já não fales no templo, falas-me todos os dias. Abri o meu coração à tua voz e à tua vontade. Ou seja, aqui nós sabemos que Jesus é uma divindade, não é? E nós sabemos que Jesus não foi só um carpinteiro, nem coisas bonitas que Jesus dizia naquela altura. Aqui a gente reconhece que realmente Jesus é filho de Deus. A bondade dele e a misericórdia são infinitas e ajudam-nos todos os dias, sabem? E por assim ser, Jesus morreu por nós, porque Jesus ama-nos, sabem? Jesus ama-nos. E então, ele morreu por nós, pelos nossos, não é? Por nossos pecados. E nós, às vezes, a gente não reconhece isso, sabe? A gente não reconhece. A gente tenta fazer sempre as mesmas coisas, a gente tenta fazer sempre o que a gente quer, a gente acha que estão no direito de escolher, de reclamar, de fazer o que a gente realmente dá na nossa veneta, na nossa cabeça. E a gente não agradece que Jesus veio nos dar luz ao mundo. Porque quem anda no pecado, quem anda no vício, quem anda, sabem, que estão sempre na maldade, que estão sempre nas intrigas, que estão sempre nas críticas, no querer mal o outro, andam nas escuras. Essas pessoas não têm luz, sabem? Nem tentem ir buscar luz. Porque nós, quando estamos assim mais cinzentas, como eu costumo dizer, pessoas cinzentas, pessoas mais frias, pessoas mais que estão sempre naquela rebeldia, naquela coisa, só encaram o mundo de uma maneira que parece que seja um sofrimento, sabem? De estarem vivas. Não estão-se nem aí, não querem saber se estão a magoar os outros, dizem o que querem na cara dos outros, não pensem duas vezes. São pessoas sem luz, sabem? E nós temos que ter luz no nosso coração. A gente tem que ter luz, minhas amigas. A gente não pode viver às escuras. Ninguém consegue. As pessoas fogem. A pessoa que anda sempre com três
trazer espadas nas mãos. Ninguém quer chegar para a beira daquela pessoa. Porque a pessoa está sempre assim do contra, está sempre a querer picar os outros. Quem se consegue chegar para uma pessoa que a gente olha para ela e vê as espadas nas mãos? Ninguém. Ninguém quer ser picado. Sabem? Mas Jesus chega-se para o pé dessas pessoas. Jesus é misericordioso. Jesus é bom. Jesus ama essas pessoas assim. Essas pessoas que nos fazem mal. Todas as pessoas do bem. Jesus ama-nos a todos. Da maneira que a gente são. Só que Jesus quer que a gente, nós próprios, fazemos a diferença. Através das palavras que Ele deixa. Através das palavras que a gente lê. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que nos converter às palavras dele. É isso, simples. Sabem? Nós temos que saber o que é o bem e o que é o mal. Porque Deus quer que a gente ande pelo bem. Sabem? Por isso, Deus manda palavras, essas leituras, para a gente saber qual estrada a gente deve tomar, qual rumo. E o rumo que a gente deve tomar é o rumo da vontade dele. A gente vai num caminho, a gente pede oração a Deus, a gente pede que Jesus nos abra os caminhos, que Jesus nos ajude. E Ele, quando abre o caminho, Ele manda luz. Porque é essa luz que a gente precisa de ser iluminados por Ele. A nossa casa precisa de ser iluminada por Ele. A nossa casa, a gente tem que tirar muitos paranhos, sabem? Muitas ferrugens, muitas coisas que nós temos dentro de casa, que a gente tem que tirar isto de uma vez por todas, sabem? Ao tirar isto tudo e colocar a luz divina, a divindade dentro da casa, as pessoas começam a mudar. Sabe? A pessoa tem que ter vontade de mudar. Não sei. A pessoa sente-se leve, não vê a vida com tanta maldade. A pessoa tem que mudar. Sabem? A pessoa tem que mudar para o bem. Porque senão vai levar uma vida sempre triste. Vai levar uma vida sempre de modo frio, sem sentimentos, sem vontade, sem ser feliz. A pessoa que vive assim não vive feliz, nem deixa os outros viver felizes, porque está sempre com inimigos, sabem? E aqui diz assim: mesmo que já não fales no templo, falas-me todos os dias, que é através da palavra. Por isso é que é bom que a gente leia esses livrinhos. É bom porque a gente vai sempre tendo esse conhecimento, como Deus quer que a gente ande, como Deus quer que a gente leve a vida, sabem, de uma maneira mais simples, de uma maneira que, para o nosso astral de casa, mesmo dentro de casa, a gente às vezes nota que o ar está pesado, sabem? E o ar, quando está pesado, também não é bom. A gente tem que deixar um ar mais leve, sim, sabem, um ar mais arejado, não assim do ar de, não te referi ao ar, abrir as janelas para entrar ar, não é isso? Mas assim, a nossa raiva, aquela raiva que a gente liberta às vezes, de coisas que não dão certo, ou de coisas que correm mal, aquela ira, sabe, aquela geleza, isso bota um ar diferente dentro de casa, que até as crianças sentem, até os animais sentem, sabem? E isso não é bom. É bom ter um ar sereno, harmonia dentro de casa, compreensão, que é uma coisa que a gente tem que ter, é compreensão. Deixar o outro falar até ao fim. Porque às vezes a gente tem tendência a um está falando, o outro quer falar mais alto. E depois a gente, quando olha, a gente já está assim os dois, parece dois holofotes, e ninguém percebe. Os vizinhos percebem, mas a gente não se está percebendo.
Porque a gente está falando é para os vizinhos. Que a gente, se falar muito alto, quem vai ouvir os vizinhos, vocês não se conseguem ouvir um ao outro, porque estão falando muito alto, sabem? E então isto faz com que o ar da casa fique muito pesado. Porque qual é a lógica da gente falar alto assim, um com o outro? Se a gente é que tem que compreender, a gente é que tem que assumir os erros, a gente é que tem que consertar as coisas dentro de casa. Se for para os outros consertar as coisas dentro da nossa casa, a gente vai para a rua falar. Sabe? Não há necessidade dos outros ouvir o que é que a gente está falando, o que é que uma família está falando, para que é que os outros te foram de ouvir. Sabe? Se nós é que temos que falar dentro de casa, dentro da nossa casa e das. Bora lá ver aqui a nossa leitura do livro das mensagens e diz assim: Magnífico Jesus, tu és a luz do mundo. Pode ser, por ser teu seguidor, deixo de andar na escuridão e terei a luz da vida. Embora haja muita escuridão neste mundo, tenho sempre acesso a ti, por isso nunca estou na escuridão total. O caminho à minha frente parece muitas vezes sombrio, sobretudo quando desaparece no futuro. Adorava que estivesse repleto de postos de iluminação para eu conseguir antecipar o que aí vem. Mas a verdade é que tu és o suficiente. Estás permanentemente comigo e também avanças à minha frente. A iluminar o caminho, só preciso de confiar em ti e de seguir a luz que tu providencias. Mesmo quando o percurso diante de mim está mal iluminado, a tua luz é suficiente para eu encontrar o meu caminho passo a passo. Um dia estarei contigo no céu e então verei a tua luz em toda a sua glória. A escuridão será uma coisa do passado e conseguirei ver tudo com clareza. A Bíblia garante-me que não vai haver mais noite, nem terei necessidade da luz da lâmpada e do sol, porque o Senhor Deus será a minha luz, para além de tudo aquilo que eu podia imaginar. Em teu iluminado nome, amém. A leitura tem João 8:12, Provérbios 4:18 e Apocalipse 22:5. Portanto, aqui diz-nos que nós temos que ser iluminados pela luz. Foi como a gente estava a ler no Evangelho. Portanto, a nossa luz é a luz de Deus, a luz da bondade, a luz da misericórdia, a luz de ter Deus na nossa casa. Porque, minhas amigas, o mundo em si encarrega-se de te apagar a tua luz. Porque hoje em dia as pessoas estão muito focadas em querer ser holofotes, em querer ser, sabem, aquelas gambiarras muito grandes que têm nos campos de bola, quando vêm assim artistas, ei, tantas luzes, tantas lâmpadas, tanta coisa, sabem? E as pessoas estão passando ali na passarela, passarem assim, todas iluminadas e as pessoas gavarem-se. Não. Nós temos que ter a luz de Deus, sabem? A gente tem que sem ser iluminados, mas por bondade, não por mania, não só por vaidade, não só para ser conhecido. Basta a gente ser reconhecidos por Deus, sabe? Porque quem nos dá tudo é Deus. Não é uma RTP, não é outro canal que seja para aí, que te vai dar reconhecimento. A gente tem que ser reconhecidos pelo aquilo que a gente faz na terra e ajudar aos outros. É por Deus, pela luz que Ele nos ilumina. É essa luz que a gente tem que querer ter em casa, nas nossas vidas, sabem? E desculpa estar sempre a dizer sabem. Mas a Bíblia garante-me, a Bíblia diz que mesmo quando o percurso diante de nós está meio que apagado, que a gente pensa que está meio apagado,
Se a gente chamar por Jesus, Ele vai iluminar os nossos caminhos. E é essa luz que a gente precisa. É essa luz que a gente tem que pedir para guiar as nossas vidas, para guiar as nossas famílias, para ensinar os nossos filhos, para ensinar os nossos netos, para ensinar, sabem, a nossa família da nossa casa. Que a gente tem que ter a luz divina dentro de casa. Enquanto forem pessoas raivosas, enquanto forem pessoas a falar mal, e mesmo falar mal dos outros, dentro da casa, isso tem escuridão dentro da casa. Porque Deus não quer que a gente seja más uns para os outros. Deus não quer que a gente esteja sempre a benicar aos outros. Quem benica é as galinhas, o milho. E nós não somos animais, nós não somos galinhas. Somos seres humanos feitos à imagem de Deus. Por isso, nós temos que reagir e fazer o que Deus quer que a gente faça. Sabe? Não é sempre com contratempos. Não é sempre a responder mal um ao outro. Não é sempre andar com raiva, com ira. Isto não é bom dentro de uma casa. As coisas começam a ficar destruídas. É verdade. Sabe? Nós temos que cuidar. E falo também por mim. A gente tem que cuidar mais do que a gente fala dentro de casa. Sabe? Temos que cuidar de nós próprios. E pronto, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado aqui de mais este vídeo, mais esta palavra. Todos os dias a gente aprende uma palavra nova. Todos os dias a gente aprende um conselho que Deus está a dar a nós. Portanto, hoje a palavra, tanto do Evangelho como do livrinho das mensagens, é luz divina, a luz da misericórdia. E é muito lindo isto, a luz da misericórdia. E temos que ver Jesus em tudo, no sol, na chuva, em tudo. Temos que dar graças, sabe? Tudo temos que dar graças. Eu até aqui estava amanhã, estava há bocadinho, amanhã daqui umas coisinhas que às vezes fica fora de seu lugar, aqui nessa estantezinha. Estive até tirando assim um napronzinho, que às vezes eu punha aqui alguma coisa e vai sempre cair. Às vezes eu punho o café e às vezes cai um bocadinho de café no napron e atirei. E eu estava aqui a ver, não sei já quem é que me deu este anjinho, e diz aqui: em tudo o que te derem, agradece. Até está em inglês. Vou mostrar a vocês já. Sabem? E isto é uma coisa que nós temos que ter para a vida. Sabem? Temos que ter isto para a vida. Até tem o versículo em baixo. Sabem? Nós temos que, tudo o que nos for dado, a gente tem que agradecer. Até o dia, a luz. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos deste. Temos que agradecer o dia que Jesus nos oferece para nós. Muito obrigada. E pedir que Jesus entre na nossa casa, que ilumine a nossa família, que livre-nos de tudo o mal que nos querem, que Jesus guarde com o seu manto a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, os nossos filhos. Família é tudo. Depois os nossos amigos, os trabalhos, tudo o que a gente for fazer naquele dia. Temos que pedir a bênção do Senhor. Para nós, para todos. Para nós também, uma coisa que é muito forte é rezar, orar. Sabem, pedir a Deus, falar com Ele, porque Ele sim, Ele quer que a gente deixe tudo nos pés dele, tudo o que a gente for passar, o que a gente está passando. Jesus quer arcar com esta responsabilidade, estes fardos, estes sofrimentos que a gente tem diariamente na nossa vida. Deus quer que a gente entregue a Ele para Ele resolver. Mesmo quem está oprimido, cansado, Ele quer aliviar-nos de tudo. Sabem? Por isso é muito bom ter Deus na nossa vida.
Ele ajuda a gente a viver dia após dia. Ele tira tudo o que é de mal que a gente tem. Jesus tira tudo. Para Jesus nada é impossível. Jesus é tudo bom. Portanto, minhas amigas, fiquem por aí. Eu realmente espero que continue a rezar pelos pedidos que a gente costuma fazer aqui, pelo marido da nossa amiga, aqui do canal, por nós todos, pela filha de outra nossa amiga, pela filha de outra nossa amiga que é da Cota. Vamos continuar aqui sempre orando, sempre pedindo a Deus uns pelos outros. Portanto, fiquem por aí. Até já. Vamos então aqui fazer a receita do bolo de coco. Essa receita eu já tenho acho que há 5 anos, se não estou enganada, no meu canal. E então eu vou fazer aqui novamente. Tenho aqui os ingredientes, tem em gramas e tem em ml. Eu vou começar aqui pelo açúcar. Tenho aqui 450 gramas de açúcar. Que eu pesei aqui na balança, 450 gramas. Aqui tem 750 ml de farinha. 750 ml de farinha. Porque eu usei o medidor e usei a balança. Mas por acaso eu não pesei a farinha, porque eu tenho essa aí no canal, tá bom? Portanto, 450 gramas de açúcar, 750 ml de farinha, já com fermento. Se você não tiver, vocês coloquem uma colher de sopa de farinha para bolo. Aqui eu tenho 400 ml de leite de coco, que a gente aqui compra numa lata. Aqui temos de 5 a 6 colheres de sopa de coco, coco normal. Deste coco assim, ó, deste coco normal, que não tem açúcar. Temos aqui 7 ovos e 5 colheres de sopa de manteiga. Esta manteiga é manteiga de vaca, contém um pouco de sal. Se a vossa não tiver, vocês podem utilizar a margarina. Mas manteiga sem sal também pode ser utilizada. Tá bom? Há muita gente que coloca umas pedrinhas de sal no bolo. Eu nunca coloquei, mas quando eu uso manteiga, a manteiga com sal. Vamos usar aqui a batedeira. Tá bom? Portanto, vou primeiro bater os ovos, juntamente com o açúcar. Vamos aqui obter um creme bem assim espumoso, bem esbranquiçado. E depois continuaremos aqui com o resto dos ingredientes. E uma à parte, a manteiga convém estar à temperatura assim normal, temperatura ambiente, tá bom? Fora do frigorífico. Agora que está assim, isso é os ovos e o açúcar, vamos adicionar agora a manteiga, vamos bater um pouco e depois vamos adicionar o leite de coco, depois o coco e por fim a farinha. Pronto, já acabei de bater o bolo, fica assim, com essa textura. Agora eu vou colocar ali na forma e depois eu mostro a vocês. Enfim, minhas amigas, já coloquei aqui na forma untada com manteiga, claro, polvilhada com farinha. Agora vai ficar mais ou menos uns 45 minutos, 35, 40, vai depender do forno de cada bem. Quando ficar pronto, depois eu mostro a vocês. Ó, minhas amigas, eu tirei agora mesmo do forno o belém. Ó, vocês estão a ver. Olha, está tudo tostadinho, ó. Está bem cozido. Eu não vou partir, porque eu tirei ele agora mesmo de forno. Ó, mas ó, vocês estão a ver como é que ele está. Ó. Ó. Olha, está bem úmido. Está muito quente. Quando eu for partir, eu tiro uma foto e deixo aqui no final do vídeo. Tá bom? Minhas amigas, da minha parte, muito obrigada a todos por estarem aqui no vídeo. Uma boa sexta-feira.
Um bom começo de fim de semana. Muitos beijinhos e até amanhã, se Deus quiser.